E aí, pensei. E um amigo me sugeriu que eu fosse pra Chapada Diamantina, porque tinha um médico lá, o Dr. Áureo, que era um médico naturista famosão, já há 30 anos fazendo isso, que era um cara que acho que ia me dar esse conhecimento que eu queria. Pô, e esse cara foi realmente divisor de água na minha vida, assim, porque pela primeira vez eu vi um cara aplicando na prática tudo que eu pensava que seria possível, né? Então, um cara que tinha uma relação bacaníssima com a sociedade ali local do Vale do Capão, conhecia todos pelo nome, a família, entendeu? Não era aquele médico superficial, frio, o que é que você tem, toma um remédio e vai embora. Ele ia nos detalhes, assim, né? De como é que tá fulano, como é que tá Beltrano. E esse cara, ele tinha já uma farmácia viva, né? Ele medicava as pessoas com diversos tipos de plantas, de procedimentos naturistas. Ele teve algumas experiências no Chile, porque ele mesmo teve alguns problemas sérios de saúde que não conseguiu, a medicina não tinha opção para ele. E aí... Farmácia viva? O que é isso aí? Farmácia viva é você plantar diversas plantas medicinais. Com poderes medicinais. Aí você tem tipo uma estufinha, como que é? Não, é jardim mesmo, livre. Pode ser em estufa, mas geralmente é jardim livre. Inclusive a cannabis hoje, até trazendo um pouquinho do assunto, é uma planta que poderia revolucionar esse sistema que é muito pobre, na verdade, no Brasil, muito pouco explorado. Bom, aí eu tava lá, esse cara me deu um up, assim, nessa questão de ver que era possível, né? Eu vi um cara, assim, super experiente, super bem sucedido, o cara é comendador do Brasil, assim, recebeu títulos realmente importantes. E aí saí de lá, só que tive que sair porque lá é uma cidade pequena, né? Você não tem uma progressão acadêmica, eu ia acabar sendo um médico de posto, assim, pro resto da vida, né? E eu queria estudar. Pô, tô com frio pra caralho, hein, velho? Tá frio mesmo. São Paulo já tá frio, vocês ainda estão aqui no ar-condicionado, meu irmão. É que essas câmeras, elas aquecem demais se deixar, por isso que a gente deixa friozinho. Eu desci do avião já me tremendo todo. Baiano é foda, né? Tem acostumado com o calorzão, né? Porra, lá não muda, não. Lá parece que tem um termostato eterno. Só fica 20 e poucos graus. Tô tirando meu casaco aqui, chega a tá meio... cheiro de naftalina, né? Nunca mais tinha usado. Bom, aí, velho, tava lá, o Áureo me deu esse start, assim, na minha carreira, né? Me mostrou que era possível e tal, e me deu diversas referências que eu comecei a estudar e ler. E aí eu saí de lá e comecei a estudar para fazer a residência em neurologia, né? Aí saí, comecei lá na Fundação de Neurologia daí, e aí levei, né, todo esse meu interesse por plantas e tal, e aí coincidentemente a vida foi encaixando as coisas e o Dr. Andrade, que é o presidente lá, o principal preceptor, né? Ele gostava muito disso, ele já estudava, a mãe dele tinha ensinado diversas plantas medicinais para ele. E aí na época pô, doutor, vamos estudar, tem essa planta, tem essa, isso daqui faz bem pra caramba pro Parkinson, olha essa planta aqui no Alzheimer. E aí ele falou, Giovanni, vamos logo estudar cannabis medicinal, isso daí vai ser o futuro. E aí eu na época, poxa, estudar cannabis era muito difícil, sempre foi muito difícil estudar cannabis. Por toda a questão legal mesmo da coisa, de você não ter acesso ao produto. E de forma legal, né? De forma legal. E aí nessa época a gente começou a publicar alguns relatos de caso, porque já estava a gente já conseguia importar a medicação, né? A medicação ela já chegava, então a gente já tinha um produto para poder utilizar de fato. E esses relatos de casos foram divisores de águas também, assim, no potencial da planta, né? A gente viu coisas assim acontecerem que surpreendeu a nós, a mim que era jovem, a doutora Andrade que já tinha uma carreira enorme. Tipo, né? o quê? O que tu viu assim que Pô, foi? controle de crises convulsivas, controle de quadros psicóticos gravíssimos, né? Controle de transtorno do sono, que já usava diversos tipos de hipnóticos ou de sedativos sem efeito. Então, doenças raras, né? Que não tinha tratamento disponível e a gente conseguiu oferecer pelo menos uma melhora na qualidade de vida daquela pessoa, né? Então, isso começou a mexer muito com a gente levou esses trabalhos para o congresso e a gente viu que era uma coisa ali que tinha muito potencial, né? Então, a partir daí a gente se organizou melhor, montou um time de pesquisa e começamos a fazer uma revisão bibliográfica, né? Porque a principal evidência que a gente tinha hoje, até então da ciência, que a gente tem ainda na verdade, é o uso na epilepsia, né? Então, o uso na epilepsia ele é dramático, tipo assim, a pessoa, né, vinha tendo crises convulsivas usando 7 remédios. E aí você de repente acrescenta um remédio, um extrato de uma planta e ter controle dessas crises. Às vezes não controle, mas redução bastante significativa. É uma coisa assim que é nítida, né? Não tem muita
Não tem como o cara falar que não tá funcionando, né? E as custas de baixíssimos efeitos colaterais, de baixíssima toxicidade. E aí é isso que a gente pegou, fez essa revisão bibliográfica para poder embasar um ensaio clínico mesmo, que é tipo o ápice de um estudo científico, né? Seria na área médica, né? Seria um ensaio clínico, duplo cego, randomizado. E a gente, graças a Deus, conseguiu hoje submeter, pelo menos, esse ensaio clínico. Estamos esperando aí a Anvisa dar o carimbaço para falar para a gente começar. E, se Deus quiser, vamos começar esse ano ainda. E aí vocês começam o quê? A produzir esses remédios? Não, a gente não produz. A gente recebe um remédio, vem de um produtor do Chile e a gente dá para esses pacientes. Ah, né? Então, entendi. a gente vai tentar regulamentar esse remédio, digamos assim, como uma terapia nacional, uma terapia possível, um remédio de fato, né? Não é um extrato de planta, é um medicamento. E aí esse remédio seria o CBD ou seria o THC? A nossa resposta que a gente está tentando buscar agora é justamente qual o impacto do THC nesses pacientes epiléticos, né? Se seria melhor usar extratos com um pouco mais de THC ou com um pouco menos de THC. Que o THC é importante a gente já sabe, a literatura já mostra isso bem, só que a dose a gente não sabe bem, né? Então a gente está mostrando 3 grupos diferentes, tem um grupo placebo e tem 2 grupos com 2 concentrações diferentes, de proporções diferentes de THC e CBD. Interessante, porque normalmente a galera atribui as propriedades medicinais da maconha ao CBD. A galera meio que coloca o THC como se fosse... é a parte da maconha que deixa você chapadão. Exato, THC-fobia. Mas então você está me dizendo que o THC também tem propriedades medicinais que são fundamentais. Tem muita propriedade. Inclusive, assim, sendo bem objetivo, o grande protagonista do sistema endocannabinoide, né, vindo das plantas, porque as plantas elas têm moléculas que se assemelham a moléculas que a gente mesmo produz, né? Então a gente produz uma molécula que é a anandamida, que é a substância da felicidade, né? Dita substância da felicidade. Como que é? Anandamida? Anandamida. Anandamida. Isso, ela foi descoberta isolada, assim, em 92, né? Pela galera lá de Israel, o Mershulam, que é um dos maiores pesquisadores. Recente, hein? Bem recente. E aí, a partir daí, entendeu-se que o THC, ele é muito parecido com a anandamida e ele age nos mesmos receptores. Né? Então, o THC, ele é realmente protagonista de ação, digamos assim, dentro desse sistema. Só que o canabidiol, ele age em vários outros receptores e age de forma fraca nesse receptor principal, que é o CB1, o CB2. Né? Mas tem muitos outros mecanismos de ação que fazem com que esse sistema, né, que é o sistema endocannabinoide, funcione melhor. Então, para quem ainda tem algum tipo de preconceito, sabe que todo mundo produz um certo tipo de maconha endógena, né, de maconha natural. Então, o que a gente tenta com a planta é equilibrar esses níveis, porque frequentemente em doenças crônicas a gente tem níveis baixos, né, de endocannabinoides circulantes. Então a gente repõe com os fitocannabinoides da planta.